Cultura FEPAC 2020. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui essa noite, ou esse dia, essa manhã, depende, né, de que horário as pessoas vão estar assistindo essa minha apresentação sobre poesia e pintura. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar primeiro, né, eu me chamo Túlio Stafusa, eu sou poeta e de uns tempos para cá, eu comecei a fazer curadorias também, imergindo no mundo das artes plásticas, das artes visuais. Então, esses dois temas, né, a pintura e a literatura, meio que começou a se unir dentro de mim, ou eu comecei a procurar e encontrar, a gente não procura, a gente acha, momentos históricos em que a poesia e a pintura se encontram. E é sobre esse encontro que eu queria falar hoje, como que a gente coloca uma arte do lado da outra e os significados se ampliam e se multiplicam. Bom, então como vai ser o esquema de hoje? Vamos falar praticamente. Vai ser basicamente um sarau com algumas imagens que eu vou apresentar, tanto de artistas, de poetas, quanto de pintores, e ver como é que essas obras se encaixaram ao longo dos séculos. O primeiro autor que eu queria apresentar para vocês, eu vou apresentar tudo, uma linha bem geral, assim, nada muito específico, mas como se fosse um convite mesmo para vocês entrarem nesse mundo. O primeiro autor, então, que eu queria falar, eu escolhi por motivos intrínsecos, porque eu gosto bastante. Ele é um poeta e ele também é um pintor e ele fala sobre os dois temas juntos. Eu acho isso muito interessante. Só que ele é um chinês do século XI. Então, eu tinha escolhido só pelo valor da poesia e acabou ganhando uma conotação quase presente, um valor histórico muito importante, porque a gente está vivendo agora uns momentos estranhos de xenofobia, né, em relação ao que vem da China, e nós que somos da cultura, não dá para ter nenhum tipo de xenofobia, não dá para ter nenhum tipo de preconceito, porque tem uma imagem bonita do Humberto Eco, né, que ele fala que nós somos anões, nós somos muito pequenos perto dos grandes que vieram antes, mas nós temos a sorte de estar em cima desses gigantes, de estar nos ombros desses gigantes. Então a gente consegue ver um pouquinho acima também, um pouquinho além. Ou seja, o que o Humberto Eco está querendo dizer, o que eu estou querendo dizer, é que por mais que nós, que dentro da área da cultura, tudo vem de um lugar, é importante a gente lembrar de onde que veio. Tanto no contexto atual, que a gente está recuperando finalmente a história da África na história do Brasil, né, tanto de maneira direta, dos africanos que vieram pela triste história da escravidão para cá, tanto de maneira indireta, que é a invasão moura para a Península Ibérica, ou o Egito, que influenciou a Grécia, que influenciou a cultura romana e tal. Ou seja, dentro de cultura, sempre uma está conversando com a outra, uma está influenciando a outra. E quando a gente quer ir para o princípio das coisas, parece que a gente sempre encontra um chinesinho lá falando, aí, beleza, estou aqui também. Bom, então vamos para o nosso poeta e pintor chinês chamado Su Tung-po, ou Sushi, uma variação do nome, que é a de xenofobia pronta, né? É um chinês que chama Sushi, separadamente. Bom, vamos lá. Esse aqui é uma pintura do Sushi, que se chama Pedra e Madeira, justamente, né? Um desenho dele bastante antigo, do século XI. Esse poema que eu vou ler, o primeiro, ele fala sobre a relação entre a pintura e a poesia. Eu vou ler, depois a gente volta um pouco na imagem para conversar. Chama-se Sobre a Pintura de uma Rama Florida. Quem disse que a pintura deve se assemelhar à realidade? Quem o diz, vê a pintura com olhos sem entendimento. Quem disse que o poema deve ter um tema? Quem o diz, perde a poesia do poema. Pintura e poesia possuem o mesmo fim, límpido frescor, arte além da arte. Os pardais de Pian-Luan gorjeiam no papel. As flores de Shaoxiang são cheirosas e pulsam. Mas do que são feitas as estelas? Serão pensamento as linhas? Serão espírito as manchas? Quem poderia supor que uma pequena mancha vermelha provocaria o estouro de uma primavera? Bonito, né? Então, a questão, por que eu escolhi o Su Tung-po para começar, é que apesar dele ser um chinês antigo, ele traz na sua poesia questões muito pertinentes para a história da arte, inclusive para a história da arte contemporânea, que é essa relação entre a realidade e a realidade é a representação, a realidade é a arte.
O que está dizendo no poema? Bom, quem disse que a pintura deve se semelhar à realidade? Quem o diz, vê olhos sem entendimento. Mas, logo na sequência, ele vai dizer, ora, mesmo que a arte não se assemelhe à realidade, mesmo quem acha que isso deve acontecer está equivocado, tem uma realidade dentro da obra de arte. Em que sentido? Os pardais do Pian-Luan, a obra que ele está citando, que eu não achei, cantam dentro do papel. Isso é extremamente importante, a gente vai voltar nesse tema logo adiante. Um outro poema que eu queria ler dele, que eu gosto bastante, fala sobre os bambus. Bambus são uma forma de representação bastante usado na cultura chinesa da época, né? Porque tem a ver com o budismo, a forma que ele cresce e representa a maneira espiritual que um budista deve crescer, com um oco no meio e tal. Ele diz assim sobre os bambus. Quando Yuko pinta bambus, tudo é bambu, não há nada, nem ninguém. Eu disse que ele não vê ninguém? Não, nem ele mesmo se vê. Absorto, o bambu dá voltas em si mesmo. Cresce e cresce. Quem mais tem esse poder de ir sem mover-se? Bonito também, né? Eu vou pedir para a gente guardar essa ideia de possessão durante a criação, que a gente vai voltar lá logo adiante, né? Que quando o autor pinta alguma coisa, tudo é bambu, nada mais existe. Essa ideia é importante e a gente já volta nela adiante. Bom, saindo um pouco da China, né? Indo para a nossa velha Europa, tem um momento muito importante, eu acho, que é onde dois grandes mestres se encontram, que dessa intersecção entre pintura e poesia, que é a intersecção entre Dante Alighieri e a sua Divina Comédia, pintada por Sandro Botticelli, dois grandes mestres do renascentismo alemão. Bom, por que eu escolhi essa... Na verdade, não tem por que alguém escolher falar um pouquinho da Divina Comédia e de Botticelli, né? Mas o que eu acho importante para o nosso tema é destacar que existe uma figura central, eu acho, que aproxima a pintura da poesia, que é o elemento livro, né? Porque o livro, sendo papel ou de outros materiais, ele tanto suporta a poesia, tanto suporta imagens visuais, né? Então, as duas artes da imagem verbal e da imagem poética, podem se encontrar aqui. Eu vou ler um trechinho da Divina Comédia, que é o canto 19, que fala da fossa dos simoníacos, que são essas fossas onde esses simoníacos estão enterrados. Os simoníacos, na tradição cristã, são aqueles que vendiam dádivas divinas, vendiam indulgências em troca de dinheiro, ou seja, pegavam um bem material de Deus e tentavam comercializar entre os homens. Na Idade Média, no Renascimento, tinha gente que tentava ganhar dinheiro com religião, né? Sorte que a gente evoluiu, isso não acontece muito mais. E assim que o nosso querido Dante Alighieri lá em cima, né? Acompanhado do Virgílio, o seu instrutor, que está lhe apresentando o inferno e o purgatório. Depois sai o Virgílio, entra a Beatriz para apresentar o céu. Vai descrever onde estão os simoníacos. Mais ou menos assim. Ó Simão Mago, ó mísero secazes, que as dádivas divinas e mortais, que dadas são de graça, vós, rapazes, por preço estipulado como tais. O momento chegou de vos cantar, visto que na terceira fossa estáis. Sobre a seguinte tumba, no lugar da central da rocha, donde se descobre o valor o fundo, fomos observar. Ó suma sapiência, quanto és nobre em repartir no céu, na terra e no inferno, justo saber que o mundo inteiro cobre. Pelas encostas do rochedo eterno, vi, e no abismo furos de abertura, em igual tamanho e no feitio externo, circulares, maiores na largura, não pareciam do que o batistério de São João Formoso. De cada furo, um pecador lançava os pés e em parte as pernas, segurança de que o resto do corpo dentro estava. Ambos os pés de cada réu ardiam, com a violência tal esperneavam, que fortes cordas não resistiriam. Como em gorduras arde o fogo externa, de réprobos, assim, os pés ferviam. Bom, como é que foi pintado essa cena, assim? Como que foi desenhado o Sandro Botticelli? A gente está falando de uma obra de literatura do século XIII, né, 1200, a Divina Comédia.
Sandro Botticelli veio 200 anos depois e resolveu desenhar a Divina Comédia. Para isso ele se apoiou em pedaços de couro, de pele de ovelha, couro. De um lado ele desenhou com uma técnica chamada punta d'argento, que ele pegava uma ponta de prata, né, punta d'argento, raspava esse couro, depois jogava uma tinta de sépia, um couro todo trabalhado, e do outro lado do couro ele escreveu com a sua caligrafia todos os versos da Divina Comédia. Ou seja, o Sutumpo, nosso primeiro poeta apresentado, ele era um poeta falando de artes visuais. No caso aqui é o contrário, é um artista visual instigado por todas essas imagens da Divina Comédia que resolveu pintá-la. Não foi só o Sandro Botticelli que pintou, teve vários outros que tentaram pintar a Divina Comédia. Um outro que eu cito é o Gustave Doré, um francês do século XIX, numa gravura. Vê como já é mais certinho e tal, mas como Botticelli é muito mais vivaz, né? Muito mais louco, muito mais forte a representação dos simoníacos ardendo na chama. Bom, se tem uma pessoa que não estaria com certeza nesse inferno, nesse círculo do inferno de Dante, essa pessoa seria o poeta japonês haikaísta Matsuo Basho. E por que ele não estaria? Porque Basho, um poeta do século XVII, né? Eu encontrei esse pequeno haikai que ele escreveu sobre uma pintura, né? Eu não achei a pintura que ele escreveu, mas a pintura versava sobre esse senhor aqui, que é uma divindade shintoísta chamada Hotei. Bom, o Hotei no panteão de deuses shintoístas era o deus da prosperidade, mas o deus da prosperidade material. As pessoas se voltavam a ele para pedir pedidos de bens materiais. E o Matsuo escrevia esse haikai, né, sobre essa divindade. O saco cheio de flores, de luas... Não, o saco cheio de luas e flores, é isso que quero. Vou ler de novo, é muito bonito. O saco cheio de luas e flores, é isso que quero. Ou seja, o Basho, frente ao Deus da prosperidade, o Deus da prosperidade material, pede luas e flores. Com certeza ele não está entre os simoníacos. Essa aqui não é a pintura que ele escreveu o poema, mas eu selecionei ela porque ela é bastante importante para a gente pensar essa aproximação entre a parte escrita e a parte pintada, né? Porque esse é um surimono. Os surimonos são justamente esses pedaços de gravura, tábuas, que eram muito comercializados no Japão entre o século XVII, o 17 e o 18. Muito famosos, eram meramente comerciais, depois descobriu-se um valor artístico, e esses surimonos vão para o século XIX, para a Europa, e influenciam muito os artistas daquela época. Van Gogh colecionava surimonos, por exemplo, e hoje sabe-se que isso inspirou muito a maneira que ele compõe os seus quadros. Esse daí, por exemplo, é um surimono de um artista chamado Kita Busei, representando o deus Hotei. Eu vou citar aqui, mas eu não vou ler nada sobre o José de Alencar, que é uma pintura de um artista do Sergipe chamado Horácio Ora, sobre a obra do José de Alencar, o Guarani, né? Peri e Ceci representados aqui. Bom, o Horácio Ora é um grande pintor do romantismo brasileiro, bastante esquecido. E o romantismo, toda essa ideia de nacionalismo, pensar as figuras centrais do Brasil, ele pegou a obra do José de Alencar, que é do mesmo período, e tentou ilustrar. Eu acho importante falar desses autores que não são muito lembrados. Fica aqui anotado, vale a pena pesquisar um pouco mais sobre o Horácio Ora. Bom, a gente chega agora, acho que num momento bastante importante dessa apresentação, que é trabalhar uma das figuras que eu sempre falo isso para os meus amigos artistas visuais, né, que quem quiser entrar na poesia vai encontrar no Hilke uma figura muito familiar. Porque o poeta, nascido em Praga, né, de língua alemã, chamado Rainer Maria Rilke, ele teve contato com muitos artistas importantes da contemporaneidade. Entre eles está esse aqui que está na tela, que é o Rodin, Auguste Rodin, o escultor francês. Fora o Rodin, ele tem cartas escrevendo sobre Cézanne,
cartas escrevendo sobre Van Gogh, que dá aquela sensação, que dá pra gente como essas obras foram recebidas na época, entendeu? Não recebidas de maneira geral, mas o primeiro olhar de um poeta para essas obras. Bom, essa aqui são duas esculturas do Rodin, e o Rilke ele foi secretário do Rodin por um tempo. Na verdade, primeiro o editor dele convidou ele para escrever uma tese sobre o Rodin, e ele foi para a França conhecer o Rodin. Ele ficou tão encantado, tão maravilhado com aquilo, que acabou mudando a sua própria poesia. Por isso que eu acho que o Rilke é uma figura central aqui, porque ele mostra como as artes visuais podem influenciar a vida de um poeta, que é o caso aqui. Ele muda completamente a maneira que ele escreve, já de ficar falando de maneira mais simbólica, geral, ele fica falando, descrevendo as coisas mais ou menos como Rodin faz com as suas obras. Ele meio que vai tentar trabalhar o verbo do mesmo modo que o Rodin trabalha as esculturas, trabalha o bronze. E ele fala dessa experiência de conhecer o Rodin numa carta para Lou Salomé. A Lou Salomé é uma figura extremamente importante nessa época, né? Na virada do século XIX para o XX, nessa cultura alemã, né? Porque ela trocou correspondências com o Rilke, com o Freud, com o Nietzsche, e hoje sabe-se que a influência dela, né, no pensamento desses três autores é muito, muito forte, assim, então vale a pena também conhecer um pouco da Lou Salomé. Ele diz assim, falando sobre o Rodin. Quando fui ver Rodin pela primeira vez, e lá fora, em Meudon, tomei o de jejum na casa dele com pessoas que não conhecia, com estranhos à mesa. Então, vi que sua casa não era nada para ele, talvez uma pobre e pequena necessidade, um teto para tempo de chuva e descanso, e que não o preocupava e não pesava na sua solidão e recolhimento. Profundamente dentro de si, carregava a escuridão, o refúgio e a calma de uma casa, e acima dela, ele próprio se tornara o céu e a floresta em torno e a amplidão e o grande curso da água que sempre por ali fluía. Que solitário é esse ancião que, mergulhado em si mesmo, se ergue repleto de seiva como uma velha árvore no outono. Ele se tornou profundo. Para o seu coração escavou uma profundeza, e o batimento dele vem de longe, como do interior de uma montanha. Suas ideias passeiam ao seu redor, e o preenche com gravidade e doçura, e não se perdem na superfície. Ele se tornou apático e duro com o que não tem importância, e como se rodeado por uma velha casca, lá está ele entre as pessoas. Mas ele se escancara para o que é importante, está muito aberto quando se encontra entre as coisas ou os animais e as pessoas que o tocam quieto, como as coisas. Então, o aprendiz iniciante e espectador e imitador de belezas que normalmente só fluiriam entre os que dormem, entre gente possuída e apática. E lá está ele, o observador ao qual nada escapa, o amante que sempre acolhe, o ser paciente que não conta seu tempo e não pensa em querer o que vem depois. Sempre aquilo que ele vê e rodeia com a visão é uma única coisa, o mundo no qual tudo acontece. Quando molda uma mão, então ela está sozinha no espaço e não há nada além de uma mão. Em seus dias, Deus só fez uma mão e verteu as águas ao seu redor e curvou o céu sobre ela e descansou sobre ela quando tudo estava acabado e era uma glória e uma mão. Lembra quando eu falei do bambu, do Sun Tzu? A ideia que a gente guardar, da ideia de possessão? O Rilke vai falar exatamente isso do Rodin. Olha como isso é curioso, né? Um chinês do século XI vai falar a mesma coisa que um alemão do século XX para descrever essa possessão do artista criando a sua obra. Isso é extremamente importante porque ajuda a gente a entender essa relação entre a realidade e a aparência, entre a natureza e a arte, que o Rilke vai encontrar em Rodin, vai mudar a sua forma de ver o mundo. Continuando então a carta, ele diz mais ou menos o seguinte: essa maneira de ver e viver está tão arraigada em Rodin porque ele a conquistou como um artesão,
tempos atrás, quando conquistou o elemento tão infinitamente imaterial e simples de sua arte, ganhou para si essa grande justiça, esse equilíbrio que não vacila diante de um nome frente ao mundo. Como lhe foi dado ver coisas em tudo, adquiriu a possibilidade de construir coisas, pois essa é sua grande arte. E agora, nenhum movimento mais o desconcerta, pois ele sabe que nas oscilações de uma superfície tranquila existe movimento. E porque não vê mais que superfícies e sistemas de superfícies que determinam formas com exatidão e clareza. Não há nada duvidoso para ele num objeto que lhe serve de modelo. Lá estão milhares de pequenos elementos de superfícies dentro de um espaço. E sua tarefa, depois que cria uma obra de arte, é incluir a coisa no amplo espaço de forma ainda mais íntima, mais firme, ainda 1000 vezes melhor, por assim dizer, do que uma forma que não se mexe quando sacudida. O objeto é determinado. O objeto artístico deve estar ainda mais determinado, afastado de toda a causalidade, retirado de toda a confusão, desobrigado do tempo e entregue ao espaço, ele se tornou permanente, apto à eternidade. É mais ou menos também o que o Sun Po coloca naquele outro poema sobre a realidade e a natureza. Ora, o que o Ryuk está querendo dizer para a gente aqui, que se assemelha muito ao poeta chinês, é que a obra de arte ela não imita a realidade, porque ela é uma realidade em si. Nesse sentido, ela não imita a natureza, mas ela imita as leis que formaram os objetos da natureza. Essa obra se chama A Velha Armeira, né, do Rodin, e as duas anteriores o primeiro se chama A Catedral e a segunda A Mão Fechada. Seguindo então, saindo um pouco do exterior, né, vindo para o nosso bom e velho Brasil, a gente tem muitos e muitos exemplos de como a pintura se integra com a poesia, com a arte literária. Como eu disse no começo, minha ideia não é formar uma tese, é só apresentar elementos, momentos em que isso aparece. E um dos momentos mais importantes que isso aparece é no modernismo brasileiro. No modernismo, né, nesse começo do século passado, as indústrias gráficas já estavam se desenvolvendo bastante no Brasil. Porque quando o Brasil era colônia, não podia ter indústria gráfica, não podia ter jornal, porque a coroa sabia que isso era perigoso. Quando a coroa se instalou no Brasil, começou a ter as primeiras gráficas e jornais, mas era muito incipiente, só no Rio de Janeiro. Foi então somente no século XX que se formou essa indústria, que se formou essa ideia do livro no Brasil. E então os artistas gráficos da época, né, principalmente os gravadores, se associaram aos poetas do período e fizeram vários e vários livros muito interessantes que apresentam essa aproximação entre a poesia e a pintura. Um dos autores contemplados com bastante edições bem legais com artistas plásticos foi o Manuel Bandeira. Essa aqui é uma gravura do artista francês Gromer. O Gromer tem essa figura da mulher muito forte na sua obra, né? Sempre com esse tom expressionista na obra dele, e casou muito bem com alguns poemas do Bandeira, então eles lançaram um livro juntos que tinham essas gravuras, mais alguns poemas do Manuel Bandeira. Esse livro se chama Alumbramentos. Hoje é uma edição raríssima, que é difícil de achar até, mas é muito interessante, muito forte. Eu vou ler então um desses poemas femininos de Bandeira que estavam no livro com essas gravuras, que se chama Teresa. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara dela parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos do que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez, não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Um outro poema que está nesse livro é interessante, porque o Bandeira faz o contrário, né? Esse poema ilustra
ou melhor, essa imagem ilustra o poema. Olha, você começa a falar de poesia, pintura, de repente vira uma coisa só. Na cabeça a gente se confunde. Então, essa gravura ilustra o poema e o Bandeira fez um poema falando sobre essa técnica de gravura que está em todos os livros sobre gravura, que se chama Água Forte. Água Forte era o nome de um ácido antigamente. Por isso que tem o nome dessa técnica. Porque como foi feito essa pintura? Não foi desenhado diretamente na tela, né? Mas é uma placa de cobre. O artista põe uma camada de cera em cima, desenha nessa camada de cera e joga essa tal de água forte, né? Esse ácido que vai corroer a camada do cobre. Depois que corrói, ele tira aquela cera, passa a tinta, limpa o excesso, coloca na prensa e ele consegue reproduzir a obra de arte dele. E era mais ou menos assim que os livros eram formados nessa tiragem pequena antigamente. E assim o poema do Bandeira sobre a água forte. O preto no branco, o pente na pele, pássaro espalmado no céu quase branco. Em meio do pente, a concha bivalve, num mar de escarlata. Concha, rosa ou tâmara? No escuro recesso, as fontes da vida, a sangrar inúteis por duas feridas. Tudo bem oculto sobre as aparências da água forte simples. De face e de flanco, o preto no branco. Então, Bandeira devolve o favor, né, e fala um pouco sobre essa técnica artística. Uma outra artista que também ilustrou um outro livro do Bandeira é a Fajga Ostrower, uma artista polonesa radicada no Brasil. Ela fez várias águas tintas belíssimas para um livrinho do Bandeira chamado Opus 10, no qual se encontra esse poema que eu adoro, chamado Consoada. Quando a indesejada das gentes chegar... Olha como o Bandeira fala da morte, né? As indesejada das gentes. Que coisa maravilhosa. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou carroável, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga, alô, iniludível, meu dia foi bom, pode a noite descer, a noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. O Bandeira para falar da morte não tem outro igual. Enfim. E mais um, então, para continuar no Bandeira, né? Artista que ilustrou as obras do Bandeira foi o artista cearense Aldemir Martins, que fez algumas xilogravuras belíssimas para um livrinho pequeno, acho que só tinha esse poema, que é o famoso Passárgada do Bandeira. Esse livro saiu pela editora Sem Bibliófilos do Brasil, que também teve, acho que o Dico Cavalcante, Portinari, vários artistas importantes fizeram obras com os outros autores nessa editora. Esses livros são raríssimos, caríssimos, se alguém for achar. E o poema, eu adoro a bicicleta para falar de Passárgada, né? Genial, Aldemir Martins. Então vamos para o Vou-me embora para Passárgada. Clássico, tem que ser lido. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que a Joana, louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em um burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar, eu vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem o calóide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando a noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Será a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Aqui, eu acho que fica claro pelas gravuras, pelas estilos, né, do Aldemir Martins,
como a aproximação é forte, como acaba aumentando os significados. O poema é cheio de imagens visuais, e o artista meio que transfere essas imagens verbais para imagens visuais, né? Então, quando você coloca sempre a poesia do lado da pintura, eu acho que sempre é coisa boa essa daí, a gente aumenta muito os significados. E por que é fácil de aproximar uma arte da outra, né? Aqui até agora a gente falou de exemplos de artistas plásticos escrevendo sobre poesias, de poetas escrevendo sobre artes plásticas. Só que eu acho que o que faz realmente as coisas se aproximarem e serem fáceis de aproximação é porque ambos, o poeta e o artista visual, está sempre no mesmo lugar, que é o mesmo mundo, a mesma terra, obviamente, onde nós estamos. Então, eu vou ler aqui uma situação bastante curiosa que acabou gerando tanto uma arte visual, tanto uma arte plástica, que já eu volto para a xilogravura, que é o fato da Cecília Meirelles ser casada com um artista visual, o Fernando Correia Dias, né, um artista plástico. O primeiro marido dela era um português, e os dois fizeram uma viagem do Brasil até Portugal. Essa viagem foi altamente documentada, porque a Cecília Meirelles ela escrevia no jornal na época, então sobrou as crônicas dela tendo essa experiência, a primeira vez dela viajando no mar. E o marido dela, o Correia Dias, também aproveitou a viagem para fazer muitos desenhos, muitas pinturas com o que ele tinha na mão. Essa pintura, por exemplo, ele fez no fundo de uma caixa de charutos, aproveitou a madeira. Eu vou ler então uma crônica que saiu no jornal no dia 30 de setembro de 34, e a gente vai entender que, do mesmo modo que a Cecília via o mar, mais ou menos parecidamente, o marido dela também vai ver o mar, só que um vai construir uma linguagem verbal, né, vai construir um texto altamente poético, e o outro vai pintar, e eu acho que ficou bastante interessante essa aproximação. Vamos lá. O comandante preveniu-nos que passaríamos hoje por Fernando de Noronha. Desde as 4:30 da manhã, estamos debruçados à proa, vendo brotar do horizonte, revoento o perfil ainda longínquo da ilha. Não somos muitos. Geralmente, os passageiros não se animam a sair dos camarotes a hora tão matinal para um espetáculo desses. Em mim, porém, acostumada em terra a uma vida extremamente ativa, este lugar de bordo desperta uma força de curiosidade que traz ao campo do meu repouso as solicitações dos motivos novos que surgem. Nem precisa haver terra à vista. O mar é, por si mesmo, uma novidade diferente a cada instante. Ver a noite mudar-se em dia, ir descobrindo as cores encobertas na sombra, trazendo-as para o céu e para as águas, sentir a curva das ondas projetar-se da quilha e quebrar-se em matizes de madrepérola, assistir à elevação do sol, acompanhando a forma e o destino das nuvens, respirar o odor agudo do vento, que dispersa um chuveiro finíssimo de espuma. Depois, com o crescimento do dia, seguir a transformação de tudo. Do céu, que compõe sua tonalidade, do mar, que aparece mais elástico, mais denso e mais nítido, do vento, que equilibra sua fortaleza. Por fim, saber que tudo recolhe novamente os seus aspectos, que outra vez se ocultam cores e formas, na sombra imensa em que apenas o corpo do mar se move, em que não só as estrelas se distinguem. A vida universal e a humana se refletem nessa sucessão de imagens, e quem souber viajar, preservado das tentações da superficialidade, as virtudes contemplativas que, por acaso, possua, terá realizado uma experiência espiritual que dificilmente se conseguirá noutras condições. À meia-luz do amanhecer, Fernando de Noronha é uma longe mancha cinzenta no horizonte, para o qual se dirige perpendicularmente à proa do barco, dando a impressão de ir atingi-la em cheio. Neste novo perfil que, à distância, tem a forma de um crocodilo sobre as águas, destaca-se o espigão, o pico do frade, que é uma espécie de pão de açúcar mais delgado na extremidade
da esquerda da ilha. Por muito tempo esperamos que se vão desfazendo neblina e distância. Pouco a pouco a luz do céu, de súbito se eleva o sol, de um ouro claro desatando suas chamas pelos cristais movediços do mar. Tudo cintila, até o vento parece luminoso. A espuma cai em cascatas, e de um lado e de outro da proa, com seu rumor de folhagens agitadas. Tchás, tchás. Por entre seus flocos de diamante correm, dissolvendo-se logo na onda azul, cores fosforescentes que o movimento do oceano modela em formas de asa longa e efêmera. O vento que vem do norte remexe as escadas de corda suspensa aos mastros e vai zunindo pelo convés até a popa. Sente-se nos lábios o gosto do mar que se vaporiza. Fica mais fortemente azul a água. O céu vai também fixando melhor sua cor. Fernando de Noronha é como uma escultura de pedra, onde o sol agora descobre tonalidades esverdeadas de limo. O navio prossegue, sempre com o mesmo ritmo, insistindo em vencer o vento que o contraria. E o sol prossegue também, mais nítido, mais concentrado, mais quente. Fernando de Noronha estende-se a uma distância que permite distinguir alguns edifícios cujas manchas brancas se destacam da cor sombria da ilha e do verde espesso de sua vegetação. É plácido o aspecto da ilha, vistas a essa distância. Pela sua forma alongada, parece repousar nas águas, e a essa hora as águas são de uma cor maravilhosa, e a luz do sol parece ter saído de seu imóvel corpo de pedra. No entanto, se eu agora descesse desse navio para aqui ficar indefinidamente, sob este sol esplêndido, rodeada dessas ondas fulgurantes, perderia talvez esse encanto pela paisagem, sentindo apenas a distância acumulando silêncios. Tanto tempo daqui até a vida verdadeira, tanto tempo daqui até o convívio dos homens, este convívio que estamos sempre deplorando, de onde nos vêm tantos males, mas talvez todos os benefícios. E o resto do dia, como se passa? Os temperamentos esportivos atiram-se à piscina até a hora do jantar e dançam dessa hora em diante. Os artistas, como Correia Dias, entregam-se à representação de todos os motivos de beleza que passam pelos seus olhos. Os ativos e ambiciosos vão para o bar fazer apostas de pôquer. Os filósofos metem-se na cabine, fecham os cortinados e adormecem, quando não preferiam ajoelhar-se no leito e debruçar-se na vigia, vendo a solidão do céu e do mar, esperando há tanto tempo, não se sabe o quê. Bonito, né? E justamente essas pinturas foram feitas no mesmo período em que a Cecília Meirelles escrevia, ela muito provavelmente representada aqui, vendo o céu e a terra esperando há muito tempo, não se sabe o quê. Bom, eu falei do elemento livro, falei de como ele se desenvolveu ao longo da nossa história, principalmente, só que eu dei uma sacaneada de leve, porque eu só falei do livro numa versão mais sudestina dele, né? Mais no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde a grana corria solta. Mas acontece o seguinte, quando foi liberado a imprensa para o Brasil, foi liberado pela coroa portuguesa imprensa, puderam ter livros, o pessoal do Nordeste, que não tinha tanto recurso, encontrou uma maneira muito criativa de colocar as suas histórias, de colocar todo o seu inconsciente no livro, que foram as xilogravuras, que sempre tinha uma historinha com uma capa muito bem feita e pintada, né? Então, para recuperar essa história muito importante nossa da aproximação da arte visual com a arte literária, eu vou recuperar aqui uma xilogravura do Samico, que fazia parte do movimento armorial, que esse ano estamos comemorando 50 anos do movimento armorial, aquele movimento encabeçado pelo Ariano Suassuna, que queria fazer uma arte erudita a partir das raízes da cultura popular. Essa xilogravura se chama Louca do Jardim, eu acho ela simplesmente maravilhosa, esse vermelho
da flor no cabelo da Luca é sensacional. Sensacional essa xilogravura. E para acompanhar essa xilogravura, eu vou ler um poema do Ariano Suassuna. Nesse caso, então, a aproximação não é específica, né, mas é uma aproximação através de um movimento artístico que tinha música, que tinha poesia, que tinha literatura e que tinha artes visuais. O poema se chama Nascimento ou Exílio, do Ariano Suassuna. Aqui, o corvo azul da suspeição apodrece nas frutas violetas, e a febre, escusa, a rosa da infecção, canta aos tigres de verde e malhas pretas. Lá, no pelo de cobre do alazão, o bilro de ouro fia a lã vermelha. Um pio de metal é o gavião, e suave é o focinho das ovelhas. Aqui, o lodo mancha o gato pardo, a lua esverdeada sai do mangue, e apodrece no medo, no desabarato. Lá é o fogo alimalha a estrela esparsa, e o sol da morte luz no sol do sangue, mas cresce a solidão e sonha a garça. Belíssimo, belíssimo. Bom, vamos então chegando ao fim da nossa apresentação, com mais dois autores que eu queria falar. A gente vai sair um pouco do Brasil e lá para o México, porque o poeta mexicano Octavio Paz tem um livro belíssimo chamado Figuras e Figurações, em que ele fez em parceria com a sua então mulher, a Marie José, uma artista plástica francesa. Ela fazia uns objetos, umas caixas, né, bastante sugestivas, e o livro é assim, uma arte visual, uma imagem de uma arte visual dela e um poema do Octavio Paz. Então, o livro funciona como se fosse dois espelhos, né? Um de frente para o outro, um espelho que é a poesia, o outro espelho que é a arte visual, e como os espelhos estão de frente, acabam se multiplicando os significados, as sugestões, as interpretações e se aprofundando mutuamente. É um livro bastante interessante para quem gosta do tema. Essa obra se chama A Paleta, e o poema que o Otávio fez em cima dessa obra se chama O Teu Rosto. Que é mais ou menos assim. Uma mão de quem? A pele azul, as unhas vermelhas, segura uma paleta. Quero ser cara, diz a paleta, e a mão a converte em espelho. E no espelho aparecem seus olhos, e seus olhos se tornam árvores, nuvens, colinas. Uma senda serpenteia entre a dupla fileira de insinuações e alusões. Por esta senda chego à tua boca, fonte de verdades recém-nascidas. Acho que ficou bem claro agora, né, como que uma arte acaba dando significado para outra, e nesse sentido de dar significado, ela acaba retornando e ganhando significados. Se eu lesse o poema sem a obra de arte, a poesia teria um sentido, e é a mesma coisa dessa caixa aqui da Marie José. Agora, quando você coloca os dois juntos, se extrapolam os sentidos de cada uma. Tem um outro poema desse livro, né, com uma outra uma outra obra da Marie José. Essa obra se chama A Floresta, As Maravilhas da Floresta, e o poema que segue chama-se Enigma. Nascemos de uma pergunta, cada um de nossos atos é uma pergunta. Nossos anos são uma floresta de perguntas. Tu és uma pergunta e eu sou o outro. Deus é uma mão que desenha, incansavelmente, universos em formas de pergunta. Quase terminando com uma pergunta aqui. Então, a ideia é justamente essa, o convite é justamente esse, né? Eu acho que a minha fala, eu espero que ela seja mais um convite do que eu tentar falar alguma coisa ou criar uma tese aqui, é só para mostrar como é muito rica essa história da aproximação dessas duas artes, que vale muito a pena entrar. Bom, eu vou terminando aqui. Antes de terminar, eu queria agradecer à Secretaria de Cultura pela oportunidade desse edital maravilhoso que contemplou tantos e tantos artistas que estavam necessitados na cidade. E também, não só a Secretaria de modo geral, mas as suas representantes que estão aqui, que fizeram acontecer tudo maravilhosa bem nessa apresentação. E eu vou terminar, eu acho que um erro quase foi um grande erro, na verdade, terminar dessa maneira, mas é o que temos, com dois poemas meus que eu fiz para um livro que está para sair agora, de uma artista plástica chilena que mora aqui em São Carlos, né, radicada no Brasil, chamada Maria Eugênia Pinochet Aquena.
Na verdade, ela já é uma senhora de idade, né? E está fazendo um livro de memórias e ela me chamou para participar desse livro, mais ou menos como às vezes nos livros de literatura que tem ilustrações, que as ilustrações servem como um descanso, assim, você está lendo, vem aquela ilustração, dá um respiro. Nesse livro, ao contrário, porque é um livro de memórias das suas artes, então vai ter bastante foto e a poesia vai entrar como se fosse um papel da ilustração num livro, num papel da ilustração num livro de literatura, nesse caso se inverte, mais ou menos. Essa obra aqui, que é feita, está no jardim da casa dela, esse poema eu não escrevi, esse poema já estava escrito e a Amanda, que foi a responsável por fazer a parte biográfica do livro, achou que casava bem esse poema que está no meu primeiro livro com essa imagem. E eu também achei que ficou ótimo. O poema se chama Paisagem, que é mais ou menos assim. Sonhei que me deitava sob a chuva. De lá, ouvia-se um distinto eleio e a saudade de pertencer a todas as coisas. Uma luz corria limpa, firme e solta. Não era a morte, que já não existia, mas a solidão que sempre fez de mim este rebanho livre e infinito. Bonito, né? Eu acho. Bom, enfim, e para terminar então, esse poema foi a aproximação, mas teve outros poemas que eu fiz para esse livro que foram feitos diretamente sobre as obras da Kena, né? Ela é uma escultora, uma ceramista, mas também uma grande paisagista, né? Tem umas aquarelas maravilhosas. Eu escolhi essa aqui, né? Uma pintura da praia, meio que influenciado pela leitura da Cecília Meirelles, para terminar essa apresentação. Esse poema não tem título e é mais ou menos assim. A imensidão se alcança, algo em nós, alagamentos, inundações profundas. Nas paisagens encontramos os espelhos mais puros. Agora que estou vendo uma ironia aqui do poema, né, que eu escrevi, olhando para a paisagem, como se fosse um espectador do livro, né, alguém vendo essa obra de arte, imaginando nela uma paisagem, mas também serve para a própria autora olhando a paisagem, né? Nas paisagens encontramos os espelhos mais puros. Enfim, e assim eu encerro essa apresentação fazendo o convite, né? Esse livro já está na gráfica, logo está aí para ser lançado. E eu agradeço muito quem chegou até aqui com a gente e fica o convite para vocês mergulharem na poesia, mergulharem nas artes visuais. Viva a arte, viva a cultura e viva Bauru. Muito obrigado.